Olá, terceiros anos! Sejam bem-vindos para mais um encontro semanal de Sociologia. Plano de Estudos Tutorado 2. Planos de Estudos Tutorado 2. A nossa atividade dessa segunda semana, qual será, professora? Bom, a nossa segunda atividade, na semana 2, está na página 142 do seu plano de estudos tutorado, tá? O que nós vamos conversar essa semana? Sobre cidadania, política, participação e direitos humanos, tá? Cidadania, política e participação. Bom, nós já estamos falando sobre isso, né? Na nossa semana passada, nós falamos sobre isso, na atividade da primeira semana. No finalzinho do PET 1, nós também começamos a falar sobre isso e vamos dar continuidade, tá? Como nós já estudamos e já vimos, para alcançarmos uma sociedade mais justa e que os recursos públicos obtidos pela cobrança de impostos e a formulação de leis sejam de fato destinados para o benefício de toda a população e não de grupos particulares, é necessário o envolvimento e a participação de todos. Ou seja, para que nós possamos mudar as nossas realidades, especialmente no que tange à distribuição de renda, a ausência de representantes que realmente estejam interessados em atuar em prol de toda uma coletividade, né? Nós vamos ter que o quê? Mudar a nossa postura. Deixarmos de ser cidadãos apáticos, inativos e nos tornarmos cidadãos ativos, com atitude, tá? Atuantes no nosso meio, tá? Para a consolidação da democracia, é necessário o quê? A adoção, por parte de todos nós, de uma postura cidadã fundamentada na defesa de direitos e cumprimento de deveres, tá? Ou seja, nós temos que deixar nossa repulsa, nossa recusa política, nossa apatia de lado e sermos mais ativos e atuantes. Um dos maiores problemas enfrentados por democracias jovens, como é o caso da democracia brasileira, que possui apenas 30 anos, é convencer o povo do tamanho de seu poder frente aos governos. Todos esses atores têm funções específicas estabelecidas por lei, que devem ser cumpridas para o benefício da população como um todo, sendo que, caso não exerçam as suas funções dessa forma, estão cometendo infrações legais, como, por exemplo, o crime de prevaricação, que pode ser definido como crime cometido por funcionário público quando indevidamente este retarda ou deixa de praticar o seu trabalho ou praticá-lo contra a disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal. Superar a ideia de que o serviço público não é um favor que os governos fazem para a população, mas sim um direito garantido por ele, e que, se não cumprido, os responsáveis por sua execução devem ser responsabilizados, consiste em um importante passo para superar o clientelismo, ou seja, a troca de favores entre quem detém o poder e quem vota, mas que ainda hoje alguns atores públicos buscam impor frente à população, mostrando-se como um dos principais focos de corrupção da democracia brasileira. Portanto, é necessário que toda a população entenda que os serviços públicos de qualidade não são favores, mas sim um direito dos cidadãos e deveres dos servidores. Outro desafio para a efetivação da democracia em nosso país é superar posturas de parte dos indivíduos que adotam uma espécie de cidadania incompleta, onde as pessoas buscam garantir os seus direitos, mas ignoram os seus deveres. Isso é um grande problema também, pessoal. Quantos cidadãos eu já vi reclamar, cidadãos do nosso município aqui de Cachoeira de Minas, e quando você vai verificar, o cidadão não paga os seus impostos em dia. Tá? Isso, pessoal, acontece muito. Né? O cidadão que entende que o poder público deve efetivar seus direitos, deve respeitar os seus direitos, entretanto, ele ignora que ele também possui deveres. E dentre os seus deveres é pagar os seus impostos, pagar o seu IPTU, efetuar o pagamento do seu imposto sobre serviços, o seu alvará municipal, se de repente o indivíduo possui algum estabelecimento comercial,
enfim. Ou seja, o indivíduo tem que fazer a sua parte enquanto cidadão. Estou falando no âmbito do município, de municípios pequenos, tá? Quantos fazem isso? Muitas vezes não quitam seus impostos, não pagam seus impostos, muitas vezes têm condições de pagar, não estou falando das pessoas que naquele momento passam por alguma dificuldade e não têm condições, estou falando de pessoas que muitas vezes têm condições de pagar e não efetuam um pagamento por, de repente, por pirraça ou algo assim, tá? Por estarem insatisfeitos com alguma coisa. Um objetivo não substitui o outro. Tá? Você, enquanto cidadão, tem direitos, mas também tem os seus deveres, tá? Você pode e deve cobrar do poder público? Pode e deve cobrar do poder público, que ele preste contas de suas atividades, que ele seja atuante, mas você também, enquanto cidadão, tem os seus deveres. Você deve cumprir as leis de trânsito municipais, tá? Você deve cumprir as leis de trânsito, você deve respeitar o próximo, tratar bem as pessoas do seu convívio social, tá? Ok? Ou seja, esses posicionamentos, eles são necessários, é um dever do cidadão, tá? Esses posicionamentos não reflexivos dialogam com um discurso que nega a responsabilidade dos indivíduos frente à sociedade, e não é o caso. Nós estamos aqui para dizer, pessoal, nós temos que ser cidadãos ativos, mas também nós temos direitos, mas também nós temos deveres, tá? Temos direitos e deveres, ok? A postura de negação e repúdio frente à participação política, ligada à adesão a discursos simples como eu odeio a política e apenas a minha participação não faz diferença, também podem ser entendidas como exemplo dessa fuga dos indivíduos frente às suas responsabilidades como cidadão, tá? Ou seja, um indivíduo dizer que não gosta de política, que tem repulsa, tem repúdia, que não quer falar sobre isso, minha participação não faz diferença. Ele simplesmente está dizendo, está dando uma carta branca para os seus representantes fazerem aquilo que bem entendem. Tá? Na verdade é essa. Se você não é atuante, você está dando uma carta branca para os seus representantes, para os políticos fazerem aquilo que desejam. E não é esse o objetivo. O objetivo do nosso papel, a finalidade do nosso papel enquanto cidadãos é o quê? Fiscalizarmos o cumprimento dos deveres públicos pelos nossos representantes, tá? A conquista da cidadania é um processo em expansão? Sim, é um processo em expansão, é um processo em crescimento, em desenvolvimento. E você, aluno, você se considera um cidadão? Para responder corretamente essa pergunta, é necessário dizer o que é cidadania. Podemos entender cidadania como a participação dos cidadãos na vida social e política e também como direito a ter direitos, já dizia Hannah Arendt, sem esquecer que isso só é possível com a contrapartida dos deveres, aquilo que acabamos de falar, tá? Diferente de hoje, que todos nós temos o direito a ter direitos, na Grécia Antiga nem todos eram considerados cidadãos. Nós já conversamos em sala de aula sobre isso, quando dissertamos e falamos que na Grécia Antiga, né, só eram considerados cidadãos do que os homens ricos livres, tá? Os escravos, as mulheres, os estrangeiros e seus filhos, bem como aqueles que trabalhavam para se sustentar como agricultores, mecânicos, artesãos, não eram considerados cidadãos, tá? Não eram considerados cidadãos e por isso não tinham direitos e nem podiam participar da vida social e política da cidade, né? Antes, os escravos não eram considerados cidadãos antes da abolição. Não tinham direitos, podiam inclusive ser comprados e vendidos como coisas. As mulheres elas eram impedidas de votar, de participar politicamente, pois não tinham direito ao voto. No Brasil, as mulheres só conseguiram direito ao voto em 1932, tá? Sendo assim, a participação das mulheres na política ainda é extremamente recente, tá? Então é necessário que nós deixemos a nossa apatia de lado e busquemos ser mais ativos para exercermos efetivamente o nosso papel de cidadão. Política, origem e significados. A palavra política, ela tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em cidades-estados chamadas polis, as polis gregas, quem lembra?
nome do qual se derivavam palavras como politique, que é política em geral, e politikos, que é o seu cidadão, dos cidadãos que pertencem, dos cidadãos, ou seja, pertencente aos cidadãos, que estenderam-se ao latim politicus. Na época moderna, o termo política perdeu seu significado original, substituído pouco a pouco por outras expressões, como a ciência do Estado, a doutrina do Estado, ciência política, filosofia política, passando a ser comumente utilizado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de alguma maneira, tem como termo de referência a polis, ou seja, o Estado, tá? O Estado. Então, nós temos que entender a política como algo que pertence a nós, que pertence aos cidadãos, e sendo assim, faz parte de nós. Sendo a política parte dos indivíduos, dos cidadãos, é necessário que nós exploremos esse viés, que nós sejamos mais ativos. Ciência política, o estudo do poder do Estado. O que é a ciência política? A ciência política é o estudo da política, dos sistemas políticos, das organizações políticas e dos processos políticos. Na última unidade do PET 1 e na primeira unidade da semana passada, nós falamos sobre isso, tá? Estudamos um pouco da política e um pouco dos sistemas políticos. Ela envolve o estudo de toda uma estrutura, inclusive das mudanças dessa estrutura e dos processos de governo, tá? Em uma concepção mais ampla, política é o estudo das relações de poder, tá? Porque a tomada de decisões de interesses da coletividade, ou seja, do bem comum, é sempre um ato de poder. Então, estudar ciência política é estudar as relações de poder, estudar o poder, tá? Como essas relações se desenvolvem no âmbito institucional, tá? Quais são os tipos de poder? Bom, existem alguns tipos, né? O nosso plano de estudos tutorado cita 3. O poder econômico, que é o que se vale da posse de certos bens necessários ou considerados como tais, numa situação de necessidade para controlar aqueles que não os possuem. Poder ideológico, que se refere à influência que as ideias da pessoa investida de autoridade exercem sobre a conduta dos demais, e deste tipo de conhecimento nasce a importância social daqueles que sabem que os senhores das sociedades arcaicas, quer os intelectuais ou cientistas das sociedades evoluídas, e o poder político, que é o que se baseia na posse dos instrumentos institucionais, com os quais se exerce a autoridade legal pelo uso da força. A possibilidade de recorrer à força distingue o poder político das outras formas de poder, tá? Ou seja, o poderio através do capital, que é o poder econômico, o ideológico através da influência das ideias, tá? De uma pessoa que pode ser investida de uma certa autoridade, e o poder político, que se baseia na posse dos instrumentos, dos mecanismos institucionais, tá? Bom, quais são os regimes políticos? O regime político é um conceito que está ligado à nossa Constituição Federal e trata-se o quê? De uma forma que o poder político assume dentro de cada Estado. É a forma como o Estado se relaciona com a sociedade civil e podem ser mais abertos ou fechados para a participação social. Ok? Vamos agora, finalmente, ao nosso conceito de democracia, para que nós possamos identificar e trazer a diferença entre democracia e ditadura. Democracia. O termo democracia deriva da junção dos vocábulos gregos demos, povo, e kratos, poder, ou seja, o poder do povo, né? Ela surge na Grécia Antiga e atualmente entendemos democracia como um tipo de poder, ou seja, um governo de todos os cidadãos. É um regime de governo onde o poder de tomar importantes decisões políticas está com os cidadãos, tá? Ou seja, democracia ela é o poder do povo, é o governo do povo, é a possibilidade de nós, cidadãos, participarmos ativamente das esferas públicas, tá? Essa é a ideia. Então, para ser democrático, o Estado ele tem que ter o quê? Uma participação política do povo, uma divisão funcional do poder público e a vigência de um Estado de direito, ou seja, a existência de uma Constituição Federal que garanta a efetividade de direitos humanos, que esteja ali, que traga direitos humanos, que englobam os direitos civis, os direitos sociais, os direitos políticos, justamente para
tutelar, para garantir os interesses coletivos, os interesses dos cidadãos, tá? Então, para o Estado ser democrático, tem que ter a participação política do povo, a divisão funcional do poder público e uma vigência do Estado de Direito, a existência de uma Constituição. E na ditadura, professora? Bom, a ditadura ela serve para designar os regimes de governo que não são democráticos ou antidemocráticos, isto é, aqueles onde não há a participação popular, onde isso ocorre de maneira muito restrita, ok? Ou seja, geralmente na ditadura há um cerceamento de direitos, tá? Muitas vezes esses direitos são obstacularizados de alguma maneira, direitos civis, direitos sociais, direitos humanos, tá? E muitas vezes na ditadura esses direitos são mitigados ou banidos, tá? Sendo assim justamente para manter o ditador no poder. O ditador tem receio de perder o seu poder e, sendo assim, ele acaba editando atos, no caso da nossa ditadura militar, ele editou atos institucionais que cercearam os direitos e as liberdades individuais dos brasileiros, tá? Então, essa é a diferença entre democracia e ditadura. Atividades. Bom, primeiro exercício. Quando falamos em cidadania, está na página 148 do seu plano de estudos tutorado 2. Quando falamos em cidadania, falamos em direitos e deveres. Leia o seguinte texto abaixo e, após a leitura, com suas próprias palavras, explique o que é cidadania, tá? Vocês vão fazer a leitura atenta, utilizar as ferramentas do plano de estudos tutorado de vocês, tá? Para poder responder de uma maneira mais leve, de uma maneira concisa, resumida, mas com amplos, dotada de significado, tá? O que o texto quer trazer para vocês, ok? Segunda atividade. O último parágrafo do texto, A Conquista da Cidadania, um processo em expansão, diz o seguinte: sabemos que em nossa sociedade muitas pessoas têm seus direitos formalmente garantidos, ou seja, têm seus direitos garantidos em lei, mas infelizmente não exercem todos os seus direitos por motivos de exclusão social ou territorial, segregações, preconceito racial ou de classe, deficiência física ou mental ou pobreza extrema. A partir deste parágrafo, reflita e explique por que a exclusão social, preconceito, a pobreza ou o fato de ter alguma deficiência física impede que algumas pessoas exerçam a cidadania. Aqui nesse texto, nesse exercício, vocês vão ter que entrelaçar algumas questões sociais, como exclusão, preconceito, pobreza, tá? Deficiência, com questões relacionadas à cidadania, tá? E com as suas próprias palavras, fazer essa correlação. Exercício número 3. Quais as formas de expandir a nossa cidadania atualmente? Bom, o texto em si, o texto base da nossa lição, ele foi claro nesse sentido, e ele está sempre tocando nesse ponto. Ok, pessoal? Bom, vocês vão responder essas questões com suas próprias palavras e me encaminhar, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Estou no aplicativo Conexão Escola, tá? Estou no meu e-mail para os alunos da Escola Cônica e no Classroom para os alunos da Escola João Ribeiro de Carvalho, em Conceição dos Ouros, tá? Um grande abraço a todos vocês e continuem firmes nos estudos, realizando as atividades para que a carga horária de vocês seja validada, ok? Um grande abraço.